descrição de Gênesis mostra algumas coisas importantes. Primeiro, todo o tempo é sagrado, não apenas o domingo. Todos os dias são dias sagrados. A segunda coisa importante que nós estamos vendo, que todas as palavras elas têm um poder criativo, poder de gerar existência. A terceira coisa que nós estamos percebendo é que na descrição bíblica, toda a terra é boa. Toda a terra é a terra de Deus. E toda a terra é o contexto onde nós experimentamos a Deus. Eu já falei aqui algumas vezes como para o autor da Torá, do Pentateuco, dos livros da lei, e essa talvez fosse a diferença dessa manifestação da experiência cultural que nós temos no Velho Testamento. Porque no contexto onde eles estão recebendo essas informações, você lembra que o povo de Israel vai receber esses textos depois que eles saem do Egito. Depois que eles são escravos no Egito. É Moisés que vai introduzir esses textos para o povo de Israel. E quando você tem esse povo que está viajando, esse povo que é nômade, tentando entender como viver, tentando entender qual é o meu lugar de pertencimento, quem sou eu, por que eu estou aqui no mundo e para onde nós vamos e qual é o nosso lugar, eles estão ouvindo essas histórias. E para aquele povo, eles vêm de um contexto onde o Deus ele é representado por um templo. E você vai a um templo onde você tem as imagens de Deus ali naquele templo para se encontrar com Deus. Mas a descrição de Gênesis está dizendo, o templo de Deus é toda a terra. É por isso que nós vamos ver o Salmo dizendo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E o profeta Isaías dizendo que a glória de Deus enche toda a terra. Percebe? Então o templo de Deus é toda a terra. E a imagem de Deus do templo é a humanidade que foi criada à sua imagem e à sua semelhança. E o culto a Deus, então, ele começa a ser expressado através dos ritmos de trabalho, de descanso, de adoração, de entrega que nós estamos vivendo. E a nossa relação com a própria terra. Esse tempo, essa sustentabilidade do tempo, essa sustentabilidade que vem através da construção das palavras, porque toda palavra é um ato de adoração a Deus. Por exemplo, Salomão em Provérbios vai dizer que aquele que zomba da criatura, zomba do Criador. Então, mesmo a palavra que eu uso em relação ao outro é um ato de adoração a Deus, porque eu olho o outro a partir daquilo que eu creio a respeito de Deus, e se eu creio que Deus é santo, sagrado, e se eu creio que Deus é o Criador de todo o universo, e se eu creio que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que eu digo a respeito do homem, da mulher, de qualquer indivíduo na terra, diz respeito àquilo que eu creio em última instância a respeito de Deus. Então a minha palavra, não importa sobre o que é, seja sobre pessoas e seja sobre as coisas criadas, são atos de adoração a Deus. Por isso que elas também passam pelo processo criativo. E a minha relação com a terra, a minha relação com o mundo criado, ele também é um ato que vai formar a nossa percepção de mundo. A nossa relação com a terra define a nossa culinária, a poesia. A gente estava cantando aqui agora uma música que ela é extremamente ligada e você já pensa num contexto geográfico do Nordeste brasileiro, não é isso? A música, a moda, as roupas que vestimos tem a ver com a temperatura, tem a ver com aquelas coisas que nós temos em acesso ao nosso redor, mas também o nosso senso de pertencimento. Se você ouviu o poema, por exemplo, a Canção do Exílio, né, ou outros poemas que estão ligados a essa minha saudade da terra, sabe que nós sentimos isso? Você pode viajar pelo mundo e falar, puxa, que lugar maravilhoso, eu queria morar aqui. Mas quando você está ali, há aquela saudade da sua terra, do seu lugar, do seu canto. Ritmos, rimas, aromas, paladar influenciam quem somos e como somos no mundo. Há uma atriz colombiana, né, muito engraçada, inclusive a Sofia Vergara, ela usa como marca o sotaque dela falando em inglês. E tá vendo uma entrevista dela, ela dizendo, quando eu falo em espanhol, eu sou muito mais inteligente do que em inglês. Porque nós temos um repertório
repertório de vocabulários, de histórias, de metáforas, de figuras de linguagem, de experiências que a gente traz quando a gente está conversando na nossa língua materna, que por melhor que você fale o segundo idioma, você não tem tudo aquilo à sua disposição o tempo todo. Então, essa relação com a terra, ela faz parte da nossa experiência. E por último, a comunidade. Em Gênesis capítulo 2, 18, a gente tem essa afirmação de Deus dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. E é interessante porque você olha para a narrativa de Gênesis, Deus vai dizer: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí Deus olha para o homem e não está bom. Isso tira todo o orgulho, né, masculino, né? Que Deus olha para você e fala: não é bom. Está alguma coisa faltando. Nós falamos domingo passado como a palavra Adão, na verdade, não era simplesmente o nome de um homem, Adão, mas era a palavra para humanidade.